Seja bem-vindo a mais uma aula do Rema Plus. Estamos aqui para te abençoar com um pouco mais do Rema. Eu sei que não existe apenas alunos do Rema fazendo, a aula está aberta a todos e é por isso que nós vamos falar um pouco de uma forma geral sobre a matéria, mas também vamos nos aprofundar nesse vídeo sobre algum ponto em que a palavra de Deus pode trazer ainda mais revelação para a sua vida, amém? Aleluia, eu quero que você diga onde você está, Deus é bom, aleluia, diga aí comigo, Deus é bom. Vamos lá mais uma vez, Deus é bom. E agora com convicção, diga assim, Deus é bom, aleluia. Dá uma sensação maravilhosa você se lembrar que Deus é bom porque de fato Ele é. Mas eu quero que você pense sobre isso, Deus é bom? Será que você tem realmente essa convicção de que Deus é bom? Olha, algumas pessoas não têm essa convicção, mas eu creio que se você, aluno, fez essa matéria de caráter de Deus, é essa matéria que nós vamos aprofundar hoje, e ainda não tem essa revelação, hoje vai chegar a revelação para você, de uma forma ainda mais clara e mais profunda. E você que não é aluno ainda do Rema, eu declaro em nome de Jesus, a revelação vai chegar de uma forma em que você vai sair desse vídeo com uma sede e vai querer mais e mais de Deus. Aleluia. Querido, nessa matéria do Rema Plus, nós vamos falar, como eu disse, sobre o caráter de Deus. E essa matéria em especial, queridos, é uma matéria muito especial para mim. Porque das 24 matérias que nós temos no Rema, essa matéria fala especificamente sobre Deus. Você pode pensar nas outras matérias que nós temos, por exemplo, Fundamentos da Fé, é uma matéria incrível. Logo uma das primeiras você aprende sobre fé, aprende que Deus honra a fé, aprende que você pode desenvolver a sua fé e muito mais. Mas estou falando da fé. Amém? É claro que existe um entendimento de Deus, como Ele se relaciona com a fé do homem, com a fé que Ele tem e mais, mas não é exatamente sobre Deus. Nós podemos pensar outra matéria, a oração que prevalece. Olha só que matéria incrível. As suas orações vão ser mais efetivas se você fizer essa matéria. Ou melhor, quando você fizer, se você não fez. Você vai entender como Deus se relaciona com a sua oração. Você vai aprender os tipos de oração e muito mais. Mas é sobre oração. Claro que a gente vai falar sobre Deus e como Deus interage com você por meio da oração, mas não é exatamente sobre Deus. E eu quero dizer que Deus tem um caráter. Deus se relaciona com as pessoas. E é possível entender Deus. Nessa matéria você viu esses pontos. Você viu mais, você entendeu o que é caráter, você viu que é possível conhecer a Deus e a importância disso, os atributos, a trindade e mais. Esse mais aqui eu gosto muito, porque quem não fez o Rema tem o a mais você vai fazer, você vai ter quando fizer o Rema. Mas se você já fez o Rema, o a mais você vai ter já já. E é isso, eu quero aproveitar para nos direcionarmos já ao ponto central dessa abordagem do Rema Plus. Vamos falar exatamente sobre essa questão, que é a questão da bondade de Deus, a moral que Deus tem, e olha, isso diferencia Deus de todos os outros deuses. Em algum ponto da sua matéria você viu, você que fez o centro de treinamento bíblico dessa matéria, você viu que existem questões erradas sobre Deus e sobre o seu caráter, como ateísmo, sobre vários deuses, mas nessa questão da bondade de Deus, o cristianismo é inigualável, e nós vamos ver isso. É por isso que eu quero que você saia dessa matéria com essa convicção, ou melhor, desse plus, com essa revelação da bondade de Deus. E a bondade de Deus é realmente uma chave bíblica. Como assim, professor? É uma chave bíblica porque você vai passar a entender, a destravar, não somente os textos do Novo Testamento, mas também os do Antigo Testamento. Hoje ainda nós vamos tratar sobre juízo de Deus, vamos tratar sobre a questão da existência do mal, e olha, me ajudou muito, e eu sei que vai te ajudar. Fique conosco até o final. Eu também disse que é uma chave bíblica porque ela vai te ajudar na sua vida. Sabe, quando as coisas estão difíceis, depois que eu tive essa revelação,
a primeira coisa que eu lembro é que Deus é bom. E eu tenho certeza que vai te ajudar também nesses momentos. Mas vamos começar pelo começo. E qual o começo que eu quero começar? O começo de tudo, o começo do tempo, de toda a existência. Porque para você entender que Deus é bom, você precisa entender que o bem, a bondade, ela cria as coisas. Ela não destrói, pelo contrário, ela cria. Ela não é neutra, pelo contrário, ela é ativa, ela é desenvolvedora, ela é melhoradora, se a gente pudesse falar. Ela cria as coisas. E o universo passou a ser criado. Deus criou o universo. Se você for lá para João 1:1, você vai ver que no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha, no princípio. Ah, pastor, mas eu pensei que você estava falando do princípio lá de Gênesis 1. Sim, lá também fala do princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém. Mas João diz que no princípio o verbo estava lá com Deus, Jesus estava lá com Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele. Então, o princípio significa no primeiro segundo da existência de tudo. E olha que interessante. Até a década de 50 do século passado, lá em 1950, até mais ou menos essa época, o único livro que falava que o universo teve um início, toda a existência teve um início, era a Bíblia. Todos os cientistas acreditavam que o universo sempre existiu e sempre existiria, mas agora não. Agora a ciência se dobra ao conhecimento de Deus e diz, sim, teve um início. E quando a gente devolve, o início da onde? Os cientistas dizem, do nada. Em um lugar que não existia lugar, em um momento que não existia tempo, e de algo que não existia. É isso mesmo. O nosso Deus fez do nada. Aleluia. E esse do nada nos mostra, nos é revelado lá em Salmo, nos Salmos, livro de Salmos, no Salmo 8, de 3 a 4, diz assim: quando eu vejo os teus céus, aleluia, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Olha só que interessante. Quando a Bíblia toca em estrelas, em firmamento, eu já fico me mexendo por dentro, porque eu gosto muito dessa área, eu gosto de cosmologia, astronomia. Não é a minha formação, mas eu gosto muito. Mas lá você pode ver a onipotência de Deus de forma clara. A Bíblia também fala que o firmamento revela a glória de Deus. E lá em Romanos 1:20 diz assim: porque todas as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, claramente se veem, pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui está dizendo que a criação revela que Deus existe e assim os seres humanos fiquem indesculpáveis. Queridos, o nosso universo é imenso. O nosso universo não é infinito, porque ele teve um ponto de criação e ele vai ter um final, e ele ainda está se expandindo segundo a ciência. Mas eu quero te dizer, queridos, que a grandeza de Deus é vista ali. Eu não estou dizendo que você vê Deus pelo universo, mas você pode ter uma ideia, porque aquele que criou com certeza é maior do que aquilo que foi criado. Então o nosso Deus fez esse universo vasto, imenso, incrível, para que quando você olhasse, tivesse uma ideia: meu Deus, o Senhor criou tudo isso. Uau! Você tem uma ideia, só para te dar alguns números para você pensar sobre a grandeza de Deus e a onipotência dele, e mais a perfeição dele, porque o universo precisa ser extremamente bem equilibrado, precisa ter uma matemática muito afinada para que tudo possa existir. Sim, todas as coisas são criadas, são feitas de átomos, por exemplo, e átomo é próton, nêutron e elétron. 3 formam um átomo, como Deus. 3 fazem um. E todas as coisas são formadas disso. Todas as coisas mesmo, até mesmo as estrelas maiores do universo, tudo é feito disso ou energia.
Claro, não vamos ser tão específicos, mas tudo foi criado por Deus. E essa grandeza você pode ver, porque a onipotência está aí, no poder de criar essas coisas. A onisciência de saber tudo, todo conhecimento está em Deus. Deus precisava de um conhecimento tão absurdo, tão perfeito, somado a um poder tão incrível para poder criar o universo. E mais, Deus é onipresente, Ele está em toda parte. A Bíblia diz que Deus sustenta tudo, toda a existência. Uau! Uau! Agora pense você, um universo tão incrível, tão vasto, tão maravilhoso, com um planeta tão perfeito chamado Terra, no qual vivemos. Esse planeta foi feito para mim e para você habitarmos nele. Uau! Que perfeição, que grandeza, que excelência. Esse é o nosso Deus. Ele criou todas as coisas, mas quando você olha o universo, quando você olha o nosso planeta, a perfeição do nosso planeta, onde ele está, a estrela, o nosso Sol, é uma estrela muito rara de ser encontrada no universo, a nossa posição no sistema solar, a nossa posição na galáxia, que tem aproximadamente 100 trilhões de estrelas. Uau! Tudo isso, perfeição de Deus. Se eu poderia falar muito mais do tamanho do nosso planeta, o tamanho da crosta do nosso planeta, o fato de ter uma lua, o tamanho da lua, a distância da lua, o tipo da lua, uau! A proporção dos gases que nós temos, a proporção dos líquidos que nós temos, é muito preciso e perfeito. E assim eu poderia ainda descer ainda mais, até chegar na perfeição do homem. O seu DNA, a sua complexidade, o homem é um único ser consciente, o único ser que expressa ideias abstratas e entende elas. Uau, é muito perfeito. E agora eu digo para você, um Deus que fez todas essas coisas poderia ser mau? Óbvio que não. O que me parece é que existe aí um abismo entre criatura e o seu Criador, aquele que não entende aquele que o criou. Mas nós vamos avançar nisso. Deus é bom. E eu quero repetir um pouco a mais que o normal do que eu gostaria, para que isso fique fixado bem na sua memória. Vamos falar agora um pouco sobre o mal. Olha só que interessante. O mal, ele não cria nada, o mal só destrói. Isso me mostra que existe uma posição muito clara. Precisa existir algo, precisa existir uma regra, para que esse algo e essa regra venham a ser atacadas e destruídas, desvirtuadas. O mal faz isso. Você já pensou o mal no lugar onde não existe regras? O mal no lugar onde não existe um padrão? Como você saberia que é mal? Não saberia. Porque precisa de um padrão para você saber que algo está fora do padrão. Existe uma frase muito interessante que diz: você não sabe que algo está torto até que exista uma reta. E aí você pode ver que algo está torto. Se não existe um padrão, você não pode acusar algo que está fora desse padrão. O mal é assim. Aleluia. Aleluia. Então precisa existir algo para que, enfim, esse algo venha a ser atacado pelo mal. Eu quero te reforçar, porque a própria Bíblia também diz que Deus é bom. Não bastava o óbvio. E é por isso que a Bíblia diz que todos os homens são inexcusáveis. Porque o óbvio está aí, para que o ser humano veja e entenda que existe um Deus perfeito e é bom. Mas a Bíblia também deixa claro, como eu disse. Vamos lá para o Salmo 34, versículo 8, que deixa claro, mais uma vez, a bondade de Deus. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que confia nele. É verdade. Salmo 106, versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh, aleluia. Em Tiago 1,17, nos diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. E eu quero somar, eu queria explicar esse, mas eu quero somar com o Tiago 13, que está antes. Ele diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado,
porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Olha como Tiago teve revelações muito claras sobre Deus, muito claras. Ele fala no versículo 17, logo depois desse, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom, vem do Pai. E é tudo que é bom mesmo. A Bíblia chega a dizer que nós não conseguimos sequer fazer o bem se Deus não está junto conosco. Ô glória! O caráter de Deus precisa ser encontrado e revelado para que a gente possa entender o fazer o bem, inclusive. Mas eu quero reforçar ainda aqui. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Queridos, essa sombra de variação vem do grego de uma alegoria que era retirada do exemplo das sombras que se mexem com o passar do dia. O sol passa e uma sombra muda a sua posição. Mas essas sombras eram usadas para marcar algo. E se você já ouviu a expressão relógio solar, é daí que vem. O relógio solar, ele marca o passar do dia pelo movimento da sombra. Então, a depender onde o sol está, a sombra está em um lugar. A sombra varia. Olha que interessante. Tiago fez questão de dizer que o sol pode variar, mas Deus não. A sombra de variação não acontece com Deus. Deus não está numa posição em uma hora e outra hora está em outra posição. De jeito nenhum. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E a Bíblia deixa isso claro também. Deus não muda porque Ele é perfeito, porque Ele está fora do tempo, porque Ele já viu todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa, e não pega mesmo, porque até o espírito do homem, Deus discerne as suas intenções. E isso é muito importante, porque Ele ainda é o nosso juiz. Nós vamos precisar muito desse conhecimento mais na frente. Mas, no versículo 13, diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus escolheu se afastar de todos os artifícios malignos. Nós vamos ver também mais na frente sobre isso. Mas Deus não se move pelo mal. Deus não utiliza o mal para nada. O mal não é sequer um recurso que Deus possa cogitar. E é por isso que Ele não usa para tentar ninguém. Sabe, quando existe uma prova, Deus prova, a Bíblia diz. Mas a prova de Deus não é te colocar numa circunstância. A prova de Deus é expor para você mesmo o que tem aí dentro, porque Ele já sabe. Essa prova é para você. É para você entender qual estrutura você tem. Você lembra de Pedro? Senhor, não te negarei. Pedro, não te negarei, Senhor. Pedro, Senhor, pode acontecer o que for. Aí Jesus, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Deus já sabia a fortaleza ou falta dela que Pedro tinha. E sabe o que aconteceu? Quando veio a prova, se manifestou aquilo que Deus, Jesus, já sabia. A estrutura de Pedro não era forte o suficiente naquele momento, mas ele foi fortalecido. E no momento certo, ele não relaxou. Eu ia usar um termo jovem, mas ele não relaxou. Amém? O caráter de Deus mostra que Deus não lança a mão do mal. Eu gosto de uma frase que é usada pela professora Zuleika, que é muito interessante. Deus não usa as armas de Satanás para alcançar os seus objetivos. Uau! É verdade, queridos. Deus sequer precisa disso. A infinita sabedoria de Deus sabe contornar qualquer situação usando a verdade e o bem. Ele não precisa disso. O que nos mostra também que Deus não precisa colocar uma doença para que alguém seja transformado por dentro. Oh não, a doença veio para que eu me arrependesse, para que o meu coração duro fosse tratado. Queridos, existe uma diferença
entre transformar maldição em bênção, em aprender uma lição, muito importante, do que Deus fazer o mal para conseguir o bem. Não. O mal sempre tem um propósito, que é um propósito maligno, que é um propósito de destruição. Sabe quando a Bíblia fala sobre roubar, matar e destruir? Sim, são as coisas que Satanás faz. Ele vem para roubar, matar e destruir. Não vem para te trazer uma lição. Sabe, em direito nós aprendemos que existe algo chamado ânimos. Ânimos é a verdadeira intenção do agressor. Ele tinha ânimos ou não tinha? Sabe, isso pode determinar uma pena. Uma pessoa estava limpando uma arma e a arma disparou e matou alguém. Ela tinha o ânimos, a intenção de matar? Não tinha. Mas ele estava lá com a arma na mão, viu o seu desafeto, seu inimigo e, matou. Tinha ânimos? Tinha. Deixa eu te dizer uma coisa, o mal sempre tem o ânimos de matar, roubar e destruir. E é por isso que ele só usa a distorção do bem para alcançar o que ele quer. Mas Deus não. Eu quero que você guarde isso. Se você fosse Deus, quero te dar um exemplo, quero que você pense sobre isso. E o seu filho, a sua filha. E se você não tem filhos, você pode usar os seus pais, pode usar alguém que você ame. Você tendo o poder de colocar uma doença naquela pessoa para ela se arrepender de algo, colocar um câncer, você colocaria? Se você fez a matéria Caráter de Deus com o professor Perilo Borba, eu creio que você se lembrou desse exemplo. E eu gostei tanto que eu quis trazer ele de novo, porque ele faz com que a gente venha refletir. Ao ponto de eu devolver a pergunta para você. Se você não colocaria, talvez, isso aparente que você é melhor do que Deus. Se é que Deus coloca câncer nas pessoas para conseguir algum objetivo bom. Não, Deus não precisa disso. Sabe o que Deus pode usar? Deus usa a sua palavra, Deus usa os seus profetas, Deus levanta pessoas. Deus faz com que mensagens como essa sejam enviadas para amigos. E aí Deus usa um professor para transformar os seus corações, sem que Deus precise usar o mal para conseguir o bem. Amém? Mas vamos avançando. Eu estou saindo do Deus Criador, eu estou saindo do que a palavra fala desse Deus, para chegarmos em Jesus. E Jesus, como a Bíblia diz, é a expressão exata de Deus. Vamos para Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, olha que interessante, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Uau! Muita coisa aqui em 3 versículos só. Aqui estamos falando de Deus no versículo 1 e depois ainda no versículo 1 sobre o seu Filho, dizendo que constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez todas as coisas, né? Jesus. Mas aqui diz que ele é o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Olha só que interessante. No versículo 1 diz que Deus antigamente falou de muitas formas, de muitas maneiras, falou de muitas vezes e de muitas maneiras. Muitas vezes e muitas maneiras. Uau! Quem quer falar dessa forma, quer ser entendido, não é verdade? Falou muitas vezes. E aí, cansou de falar assim, deixa eu falar de outro jeito. Deixa eu usar outra coisa. E aí em seguida diz, e agora, nos usou o seu Filho. Uau! Eu imagino que Deus utilizou tudo o que Ele podia
até trazer o seu filho, Jesus. E algum pensador falou alguma vez assim: Deus precisou se esconder, ocultar a sua glória e usar uma máscara para se revelar. Eu sei que essa linguagem é poética, eu sei que essa linguagem aparentemente não é nem tão bíblica, porque Jesus veio e ele não estava mascarado, mas a glória de Deus foi retirada dele mesmo. A Bíblia diz que ele se despojou da sua glória, ele se despojou de todas as suas características de Deus, onipotência, onisciência, onipresença, e veio habitar entre os homens para revelar o Pai e a sua vontade. Mas olha que interessante, é o mesmo Deus lá de Gênesis, é o mesmo Deus que passou por todo o Antigo Testamento. E a Bíblia é muito forte nisso, porque o próprio Jesus, em algum momento, parece que poxa, Tiago, ele fala aqui. Vamos ver, em João 14, de 9 a 11. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. No versículo anterior, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Eu acho que Filipe achou assim: olha, arrebentei com essa. Arrebentei, fui que nem Pedro. Aí Filipe solta essa, e aí Jesus diz: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E como me dizes tu, mostra-nos o Pai? Como assim, cara? 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo não são de mim mesmo, olha só, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai em mim, credes ao mesmo por causa das mesmas obras. Uau! Significa que Deus fazia o bem na antiga aliança e continuou fazendo por meio de Jesus. As mesmas obras demonstram mesmas coisas de uma forma geral. E a bondade de Deus, que muitas vezes é mal interpretada na antiga aliança, está lá. Basta agora você utilizar Jesus como um óculos. Eu estava lendo um livro que me foi emprestado pela professora Aline, de um professor da matéria também, chamado Jânio César. E ele dizia isso, que Jesus passa a ser a lente a qual você deve olhar a antiga aliança, para entender como a bondade de Deus se manifestou e como continuou se manifestando ao longo da história. Aleluia! Se você for para Atos 10, vamos lá comigo. Atos 10, versículo 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, algumas Bíblias dizem poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou fazendo bem por toda parte, curando a todos e fazendo bem. Olha só que interessante. Se você for ler todo o Novo Testamento, e em especial as partes que Jesus passou, e você for procurar em algum lugar que Jesus tenha colocado uma doença em alguém, você não vai achar. Eu ia fazer uma brincadeira, mas você não vai achar. Você não vê sequer Jesus fazendo mal. O único momento talvez que você encontre Jesus um pouco fora da curva, você vai ver que ele agiu com mais dureza, de forma mais incisiva, com aqueles que impediam o caminho para a salvação, que eram os doutores da lei na época, os fariseus, e os cambistas, que usavam o templo de forma ilegal. Usavam o templo como um lugar de troca de valores, um lugar que existia corrupção, que existia sujeira moral. Tudo isso maculava o caráter de Deus. Sabe, alguém vai procurando o Deus de amor, o Deus
misericordioso. E encontra um fariseu, um doutor da lei, impondo regras às pessoas, ocultando o caráter de Deus, como se Deus não olhasse para a condição do ser humano. E todas as vezes que Jesus foi confrontado, ele colocava parábolas para desmascarar esses fariseus. E como eu falei, já no templo, quando ele via o lugar onde as pessoas vão procurar Deus, o lugar que referencia Deus e a salvação, o templo naquela época. E naquele templo existia sujeira, corrupção. Qual a mensagem estava sendo passada para as pessoas? Que Deus é assim, que Deus aceita essas coisas. Mas a Bíblia diz que Jesus foi consumido por aquela circunstância e ele fez a limpeza daquilo ali. Apenas um filho que entende que o caminho para a salvação estava obstruído, maculado, e se irou com aquela situação e resolveu a situação, mostrou que o amor das coisas do Senhor o consumiu. O nosso Deus é assim, ele faz juízos também, nós vamos chegar lá como eu prometi. Eu só tenho que cuidar a hora para dar tudo certinho, vai dar tudo certo. Então a minha dica é, olha para Jesus e você vai compreender Deus. Olha para Jesus, entende o amor, o caráter de Deus, por meio de Jesus, volta para a antiga aliança, faz como eu fiz, e você vai entender que Deus é um Deus moral, ele tem uma moralidade clara, e sabe de uma coisa? Essa moralidade é passada para nós. Veja que interessante, todos os seres humanos, independente de época e de local, você pode ir para o Japão feudal, você pode ir para Nova York hoje, você pode ir para antes de Cristo, em qualquer parte do mundo, eles vão entender o que é crueldade, o que é verdade e o que é honra. Em nenhuma cultura, um covarde é exaltado. Um homem forte que agride uma criança, agride de até morrer, até matar uma criança, é exaltado. Em nenhuma cultura o estupro é permitido, é exaltado. Não é. E isso são questões, são traços da moralidade que está no ser humano. Características da assinatura de Deus, a marca do Criador, e também está no nosso cérebro, no nosso consciente, na nossa alma. E a moralidade de Deus limita, eu acho interessante essa palavra, limita a onipotência. Não como uma barreira, não. Mas Deus decide não agir de forma imoral, por causa da sua moralidade. Vamos ver alguns pontos, e eu vou citar os versículos, está no material de quem fez o Centro de Treinamento Bíblico nesse primeiro semestre, você tem a sua apostila, você pode dar uma olhada lá. E eu vou citar alguns pontos para você que não fez, para você ficar bem habituado com as limitações que Deus se impôs para não violar a sua bondade. Veja lá em Tito 1:2 que diz que Deus não pode mentir. Uau! É impossível que Deus minta, a Bíblia diz. Deus não pode negar-se a si mesmo, seus atributos e sua natureza. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Deus não pode fazer o mal. Está lá, 3 João, versículo 11, Tiago 1:13, que nós lemos. Deus não pode mudar. Eu também falei isso lá em Tiago 1:17. Fazer acepção de pessoas. Deus não tem filhos favoritos. Deus tem aqueles que seguiram seus conselhos e são abençoados por causa disso. Eles se encontram na posição de bênção. E aqueles que resistem aos conselhos de Deus vão acabar vivendo os prejuízos disso. É muito simples. É só escolher o caminho errado para ir para sua casa que você não vai chegar na sua casa. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2, versículo 11. E Deus não quebra a sua própria lei. Está lá no Salmo 119, versículo 89. E é por isso que eu digo, veja mais uma vez o caráter de Jesus. Leia a Antiga Aliança e você vai ver. Quantas vezes? E foi isso que aconteceu comigo. Eu pude perceber quantas vezes Deus levantou profeta atrás de profeta, profeta atrás de profeta,
tentando alcançar o ser humano, tentando alcançar os homens da época. Volte, arrependa-se. Arrependam-se, voltem ao caminho onde erraram. Não façam mais isso. Deus não está se agradando. E sabe qual era o resultado? A maioria das vezes os profetas eram mortos. Quantos juízes, por exemplo, foram levantados? Juízes eram levantados, as coisas melhoravam e em seguida havia corrupção. Ou quando eram levantados e faziam besteira, como Sansão. Só no final ele tentou se redimir de algum jeito. Mas sabe, não é a vontade perfeita de Deus. Não é. Aleluia. Eu quero destacar para você que Deus não te olha como um animalzinho. Sabe o animalzinho? Quem tem um cachorrinho em casa, quem tem um gato, cerca aquele gatinho, coloca a comidinha para ele, não deixa ele sair tal hora, leva para todas as necessidades supridas assim. Deus não te vê assim. Deus te vê como Ele te fez. A Bíblia diz que Ele te fez um pouco menor do que Ele. Ele entende que você tem capacidade de discernir, capacidade de crescer e melhorar, capacidade de expandir a sua capacidade. Aleluia, eu gosto disso. Deus quer te ver avançando. Deus confia no potencial que Ele colocou em você. Aleluia. E Ele confia tanto que Ele te coloca a possibilidade. Vida e morte estão nas suas mãos. Escolhe a vida. Não escolha a morte. Sabe de uma coisa? Se você escolher o caminho certo, você vai chegar num bom destino. E isso, querido, não é uma revelação tão grande assim. Não é verdade? Filho, estude todos os dias o que o professor falar na sala de aula. E sabe o que vai acontecer? A sua nota vai ser boa no dia do teste. Qual o pai que não disse isso ao seu filho? Será que houve algum pai que disse: filho, não precisa estudar não, não estude não. Na véspera, você estuda e vai tirar nota boa. Vai. Qual pai disse isso? Nenhum. Sabe por quê? Porque pais querem o bem dos seus filhos e eles orientam no caminho da verdade. E sabe de uma coisa? Infelizmente, vai chegar a hora do teste e o papai não vai poder fazer. Mas Deus é um bom pai e Ele alerta. Sabe de uma coisa? Às vezes até Ele te livra de uma situação ou outra. Mas a sua permanência num caminho mau significa que você quer os resultados daquele caminho. Você insiste, insiste, insiste. E uma hora acontece. E é por isso que nós já estamos chegando no segundo ponto dessa explanação. Porque um Deus de amor verdadeiro, Ele quer apenas que por meio do seu livre-arbítrio, da sua livre escolha, você entenda que Ele é amor e decida andar com Ele, decida estar com Ele, decida desfrutar da vida que Ele tem para dar, porque Ele é o autor da vida, Ele é a fonte da vida, fora dele não há vida, fora dele só há ausência de vida, para não usar o termo morte. Porque a ausência de vida significa um celular que é desconectado do carregador. Você tem um pouco e esse pouco vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Aos poucos você já não consegue mais abrir um vídeo. Aos poucos a tela se escurece um pouco mais. Aos poucos você não consegue fazer quase nada. E aí acabou. A alegria vai indo embora. O ânimo vai indo embora. O desespero vai chegando. E Deus não quer isso para você. E sabe de uma coisa? Quando Ele te consegue convencer, porque Ele tenta, muitas vezes, de muitas maneiras. Muitas vezes, de muitas maneiras. Mas olha que interessante. Se você aceitar logo, receber logo, aleluia! Uma história maravilhosa passa a ser vivida. E você passa a desfrutar do melhor dessa terra. Glória! E é isso que eu tenho vivido. E assim você passa a dar o seu amor verdadeiro para o amor verdadeiro, que nunca deixou de te oferecer. É isso mesmo. Vamos resolver duas questões, eu ia escolher três, e nós não vamos ter tanto tempo para falar da terceira, então vamos ficar nessas duas. E a primeira é: se Deus é bom, por que o mal existe? Olha que interessante, não é verdade? Sem perder muito tempo, querido.
O primeiro ponto é você saber que o mal um dia vai deixar de existir. Um dia vai. E você que está cursando Rema agora, neste ano de 2020, você vai ver mais detalhadamente isso na matéria escatologia, o fim de todas as coisas. O nome da matéria é escatologia. Escatologia significa o fim de todas as coisas. Mas lá você vai ter a revelação completa disso. Amém? Eu não vou me aprofundar sobre isso aqui. Eu quero te garantir que vai. O mal vai, no tempo certo. Mas, nesse tempo, que se chama hoje, Satanás tem uma legalidade, não é mesmo? Lá no Éden foi dado legalidade para ele atuar nesse tempo. Quando o homem peca, ele entrega essa autoridade desse mundo a Satanás. Satanás passa a ser chamado Deus desse século e ele tem legalidade para atuar. Nós vemos isso a todo momento, nós vemos isso na história de Jesus, que ele contou sobre a casa firmada na rocha e a casa firmada na areia. O mal veio para os dois. O mal está nesse mundo, porque Satanás está nesse mundo. Lá em Gênesis 3 diz que por causa do pecado do homem, o mal corrompeu todas as coisas. E lá fala de espinhos, cardos e abrolhos, algumas Bíblias fala sobre coisas que não tinham sido planejadas por Deus, e a terra se tornou amaldiçoada por causa do pecado de Adão. E esse mal ainda está aqui. É esse mal que se apresenta aos nossos olhos. É uma característica desse tempo, mas os filhos de Deus estão sob uma nova aliança e nós podemos responder a este mal com um poder superior que vem dessa nova aliança. Nós podemos declarar contra ele, nós podemos agir contra ele, e a Bíblia diz que se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você, não é verdade? Aleluia! Nós vemos isso tanto em Fundamentos da Fé, como Oração que Prevalece, Justiça de Deus e outras matérias também. Então, queridos, o mal existe por um tempo e isso vai ser resolvido. Amém? Guarde isso no coração. Posso te dar mais uns exemplos sobre essa questão? Graças a Deus temos algum tempo ainda. Antes que nós cheguemos na questão do juízo. Nós vemos isso também na tentação de Jesus no deserto, não é mesmo? Nós vemos que Satanás faz uma tentação. Oferece a Jesus autoridade sobre os reinos da terra. Era a forma de encurtar o caminho, conseguir a autoridade que ele iria conseguir no céu e conseguiu passando pela morte, ou sem passar, conseguir essa autoridade. Alguns dizem que Satanás estava mentindo porque ele era o pai da mentira. Não é verdade? Mas não seria tentação se ele estivesse mentindo. E Jesus sabia que aquilo era uma tentação e ele rejeitou. E assim ele venceu a morte, se assentou no lugar acima do universo, no ponto mais alto de toda a existência, e nos deu autoridade por meio dele. A Bíblia diz isso. Aleluia. Então, querido, seu Deus é bom porque o mal existe, está respondido. Se você tiver alguma dúvida, pode nos escrever. Vamos para o ponto número 2. Aleluia. Juízo de Deus. E juízo, querido, significa literalmente uma justa sentença. O homem recebe aquilo que busca, a consequência do mal que foi plantado por ele, após longo período de misericórdia e diversas oportunidades rejeitadas. Esse é o juízo de Deus, queridos. E lá no Salmo 81, 12, diz o seguinte: Eu sou o Senhor Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a sua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Você percebe que Deus queria encher a boca deles? Você percebe que Deus insistiu, mas Israel não quis? E você percebeu que, enfim, eu os entreguei aos seus próprios desejos. Você percebe que Deus não fez assim, tome desejos. Não foi? Deus não fez isso.
Deus estava, não vá não. Mas você quer? É? Então vá. E Israel foi. Isso é interessante porque também é uma chave bíblica para você entender a dinâmica de muitos textos do Antigo Testamento. Muitas vezes a Bíblia diz que Deus entregou, que Deus fez. Mas não foi isso. Você pode ler, você vai ver que em todas as vezes, que eu me lembro, todas as vezes mesmo, era o Israel, era alguém querendo mal, e aí Deus disse, então faça. Vamos para outro versículo. Em Romanos 1, 22, para não dizer só da antiga aliança, vamos pegar na nova. Romanos 1, 22 a 26 diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames. Vamos parar aqui. Nós vemos nos dois casos, queridos, que o homem quis, o homem insistiu, o homem forçou a barra até que Deus entregou, deixou acontecer aquilo que ele sempre buscou. Juízo significa dar o que é justo. Se você fosse um juiz, e nesse livro também da minha querida amiga e professora Aline, ele contava essa história, uma história que aconteceu na Flórida, de uma juíza que, ao realizar um julgamento, viu que estava diante dela um grande amigo da escola. E eram super amigos na infância, na adolescência. Mas ela foi justa e condenou aquele homem à prisão, dizendo ao final, triste, que ele tivesse sorte nesse processo, que Deus o abençoasse e cuidasse dele nesse processo qual ele estaria enfrentando a partir de então, que era cumprir a sua pena na prisão. Ela foi justa. Agora imagine se deveria ter sido feita a justiça, como no caso de um estuprador e assassino de crianças. Ele fez uma longa lista desse tipo de crimes. Imaginemos 10, 15 desses. E chega diante de um juiz. E o juiz diz: vou ter misericórdia de você, não vou te condenar, pode sair. Esse juiz foi justo? Com certeza não. Um bom juiz, você vai concordar, um bom juiz teria aplicado a pena. Independente de ser amigo, filho, pai, independente de qualquer coisa, o bom juiz aplica a sentença conforme a lei diz. E é isso que aconteceu, e é isso que acontece. O juízo de Deus é a sentença justa após uma série demasiadamente grande de tentativas de Deus de reverter isso. E o ponto 2 do juízo tem o objetivo de interromper o mal que afeta aos que estão ao redor, que afeta os bons. Deus, se deixasse que acontecesse o mal de forma indefinida, ele aparentaria impunidade, ou que Deus não liga. Queridos, quando existe uma gangrena, que é uma parte do seu corpo que começou a morrer, ninguém corta uma parte do seu próprio corpo por nada. A gangrena, o corte dessa parte do corpo é para preservar o corpo. Se existe uma parte sã, a qual está sendo ameaçada por outra parte, você pode tentar de tudo, que é o que Deus faz. Tenta de tudo, tenta curar, tenta, mas continua vendo o mal se espalhando, precisa ser retirado. E é isso que Deus fez em todos os juízos que estão lá, na página 145 e 146 do material que você recebe quando você se matricula na escola Rema, no Centro de Treinamento Bíblico. Nós vamos ver todos os juízos aqui, desde
Tem o dilúvio, tem o mar, né, o Egito, Corazim, cada um deles, até Ananias e Safira, que é uma das perguntas que nós vamos tratar. E nós vemos que Deus sempre esteve lá para cessar a continuidade do mal e dar aquilo que os homens mesmos buscavam. Quando nós entendemos o caráter de Deus e entendemos que a justiça foi feita no juízo, entendemos que as pessoas ao redor foram preservadas quando há um juízo, é o amor de Deus em ação, cessando o mal, preservando as pessoas e entregando aquilo que é justo pelas pessoas que procuram, você passa a ler os versículos do Antigo Testamento de forma diferente. Você vai entender que quando um trecho aponta para um Deus mau, você vai ler de outra forma. Como seria o seguinte: o que precisou acontecer para um Deus tão bom, tão misericordioso, liberar um juízo? Eu gosto muito disso porque foi assim que eu comecei a ler a palavra de Deus. E um exemplo para fechar essa parte é: imagine se você lesse uma capa de jornal: aposentado mata ex-segurança. Você ia pensar: meu Deus, o que fez um aposentado a matar um segurança? Que crueldade! Um segurança que deixa 2 filhos, olha. Não é assim as matérias de hoje? Não são assim as matérias? Aposentado mata segurança e deixa 2 filhos. Mas quando você vai ver a história e percebe que aquele aposentado, por exemplo, servia a uma igreja, fazia ação social, ele se esforçava desde a mocidade, era um homem bom, tido pela comunidade como um referencial de moral. Mas na história conta, história fictícia, que pode ter que tenha sido repetida em algum lugar, é claro, mas a história conta que aquele segurança já não trabalhava mais de segurança. As matérias não são assim? E aquele segurança agora tinha descido a sua própria moral e estava buscando dinheiro para drogas, por exemplo. E ele invadia aquela casa regularmente, mas o aposentado não fazia nada. Mas naquela noite, o neto do aposentado estava em casa. E naquela noite, o segurança ameaçou matar esse neto. E o aposentado teve que agir. É um caso que exemplifica, é fictício, como eu disse, mas exemplifica que em determinados momentos o mal precisa ser cessado. Foi o que aconteceu nos juízos de Deus. Deus interrompeu o mal e a justiça foi feita sem macular o caráter de Deus. Amém? Eu quero deixar uma mensagem final, nós vamos em seguida para o nosso segundo momento. Vamos tratar de dúvidas muito interessantes. Gostei muito das perguntas dos alunos. Vamos respondê-las uma a uma. E eu quero deixar para você que, apesar de tudo que foi ensinado, tanto você que pegou a matéria completa, como você que assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você entenda sempre que, independente da circunstância que você esteja passando, Deus é bom. E isso vai te ajudar quando as coisas estiverem todas erradas, quando você se sentir no fundo do poço, quando tudo parece que acabou, que não há chance. Lembre, Deus é bom e Ele vai dar um jeito nas circunstâncias, Ele vai arrumar todas as coisas. Deus é misericordioso, Ele não usa o mal para conseguir nada de mim e Ele vai dar um jeito. Eu creio em Deus, alguma saída Ele tem para mim. Guarde isso no seu coração, guarde isso de verdade, vai te ajudar, vai te trazer uma paz nesse momento, vai te trazer uma confiança e vai te manter em pé para prosseguir até o momento em que Deus possa te exaltar mais na frente. Fique com Deus, eu te aguardo no próximo quadro, em nome de Jesus. Olá, queridos alunos do Rema. Neste momento, vocês estão estudando sobre o caráter de Deus. Imagino que estão sendo aulas maravilhosas, mas quero encorajá-los a ir além. Por isso, irei indicar alguns livros da nossa editora, a Rema Brasil Publicações, para ajudá-los ainda mais na compreensão desta matéria. Conhecendo o Pai, de David May, é um livro precioso que todo cristão deve ler e nos revela o caráter amoroso de Deus. Graças ao DNA de Deus, neste livro, Tony Cook faz um estudo completo sobre a superabundante ação de Deus na vida do cristão por meio da sua graça. E você nunca estará só. Este livro, do pastor Buddy Wright, mostra a fidelidade de Deus ao estar sempre ao seu lado. Leituras complementares como estas são fundamentais para o melhor entendimento das matérias do Rema. Rema Brasil Publicações, a palavra da fé em suas mãos. Olá, querido, tudo bom? Você está gostando do Rema Plus? Está sendo uma bênção, não é? Agora imagina
viver ainda o restinho de 2020 e o próximo ano recebendo mais essa palavra, vai edificar muito a sua vida. E você tem a chance ainda hoje de fazer a sua matrícula. Isso mesmo, hoje é o último dia de matrícula do Rema, mas você ainda pode se inscrever até às 10 horas da noite. Não precisa nem sair de casa. Basta entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela, e nós vamos te auxiliar a fazer a sua matrícula ainda hoje, para que você possa desfrutar o melhor ano da sua vida aqui no Rema. Vem pra cá, vem estudar a palavra com a gente. Rema, a palavra em você. Quem lê recebe forças para se levantar após uma queda. Quem lê se enche de verdades para triunfar e se vê como um vencedor. Quem lê transforma sua maneira de pensar e controla melhor as suas emoções. Quem lê enxerga um futuro diferente e bastante promissor. Quem lê sabe escolher bem as palavras que sairão da sua boca e assim remove montanhas. Aprende o valor de se superar e avançar. Identifique o seu potencial. Tenha uma vida de abundância. Seja feliz todos os dias. E nós continuaremos fazendo a nossa parte, colocando a palavra da fé ao seu alcance. Rema Brasil Publicações. Há 10 anos fazendo com que a sua leitura transforme a sua vida. O que você lê faz parte de você. É possível escolher. Leia fé. Muito bem, fico feliz de tê-los de volta. Nós vamos falar agora das perguntas e respostas, né? E eu fico muito feliz porque elas foram muito boas. E elas foram realmente em cima daquilo que estava proposto já no coração de Deus, né, de tratar na primeira parte. Nós falamos sobre juízo, sobre o cuidado de Deus com a humanidade e as perguntas tocaram nesse ponto. Vamos lá? A primeira pergunta fala sobre Ananias e Safira. Olha que interessante. Fala assim: a morte de Ananias e Safira é entendida como um juízo de Deus. É verdade. Mas também afirmamos que Deus não mata. Olha só. Como se daria isso? É apenas uma liberação, permissão, para que o pecado daquela pessoa
não receba misericórdia e resulte em morte física? Vamos lá, primeiro contexto, né, de Ananias e Safira era um contexto de presença de Deus muito forte. O que acontece, para quem não está familiarizado com esse trecho, é que os discípulos estavam vendendo as suas propriedades e entregando aos pés dos apóstolos os valores que estavam recebendo. Na verdade, aquilo estava fazendo com que as pessoas estivessem doando demasiadamente os seus bens para que fossem repartidos por todos e gerenciados pelos apóstolos. E isso estava trazendo uma grande irmandade, um sentimento muito bonito entre as pessoas. E todos estavam sendo bem cuidados por causa disso. Só que, da mesma forma, uma centelha de orgulho começou a aparecer, porque pessoas que estavam trazendo mais estavam sendo mais valorizadas. E o que aconteceu? Ananias e Safira, eles desejaram esse tipo de glória. E a glória do reconhecimento, do orgulho, da notoriedade, foi também a mesma buscada, né, por Satanás ao querer ocupar a posição de Deus, uma posição alta, de destaque. E naquele momento, quando Ananias veio trazer, né, antes, depois veio Safira, Ananias veio trazer e Deus revelou ao coração de Pedro o que aconteceria. E nesse momento houve juízo. Mesmo assim, Pedro insistiu, foi mesmo, e em seguida houve o dano, né, o juízo. Depois veio a esposa Safira e da mesma forma, Pedro também insistiu, ela também confirmou. Isso nos mostra que mesmo nesse momento, Deus tentou reverter o quadro. Então, queridos, não foi um juízo peremptório, imediato. Não, Deus tentou reverter essa situação. Agora, é óbvio que uma comunidade estava ali, as pessoas, obviamente, existiam pessoas que sabiam daquela circunstância, e se não houvesse uma atuação de Deus no momento onde a sua presença era tão forte, onde o mover de Deus estava tão grande, algo ficaria estranho. Então, nós precisamos entender uma coisa. A morte, em primeiro lugar, é uma inimiga, né? Ou seja, que inimigo é essa? É a morte no sentido de assassinato. Quem mata, quem é o assassino, é sim Satanás. Essa interrupção da vida é um juízo, é diferente. Deus interrompe a continuidade do mal, cessando a vida daquela pessoa, por meio da justiça. Então não existe nunca uma forma de cessar a vida de alguém por um motivo qualquer, não. Passou-se por um processo legal, contínuo nos céus, em que Deus deu oportunidades. É claro que na Bíblia não foi relatado todos os detalhes desse processo, mas eu imagino que aconteceu de pessoas chegarem até eles. Deus levantou pessoas, Deus levantou circunstâncias, até mesmo no último segundo. Deus revelou ao profeta, ao ministro na hora, né, Pedro, e ainda assim foi vencido tudo isso e a consequência foi alcançada. Existe sim uma permissão de Deus, né? E o juízo é uma sentença justa. Eu gosto muito de lembrar que o mal quer te matar a todo momento. Então, o cuidado de Deus quando sai, está aberta a possibilidade de que haja a cessação da vida. Então, o juízo é isso, é uma interrupção de um processo de maldade, o qual não tem mais freio, e Deus percebe que se continuasse, o dano só vai ser maior até mesmo às outras pessoas. E foi o que aconteceu aqui em Ananias e Safira. Vamos para a pergunta número 2. Tendo começado a cantar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Esse aqui é um trecho de 2 Crônica 20 e 22. No momento em que começavam a cantar louvores, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Mamon, de Moabe, de Amon, Moabe e do monte de Seir. E começaram a lutar entre si. Aqui é outra tradução. A primeira era Almeida, Revista Atualizada, essa é nova NVT. Vamos lá. A pergunta em si é:
colocar em emboscada ou trazer confusão não seria fazer o mal? É uma boa pergunta, mas eu creio que nós tocamos também lá na primeira parte, quando mostra que Deus não usa o mal, não é verdade? Esse é o princípio. Sempre que a gente está se deparando com uma situação difícil, nós partimos do princípio. Deus não precisa das armas de Satanás. Agora, o que aconteceu? Eu quero trazer um trecho de um comentário bíblico de Matthew Henry. Matthew Henry é um comentário bíblico muito bom, eu gosto, uso bastante. E ele traz o seguinte: quando eles começaram a obra de louvor, Deus aperfeiçoou a obra de livramento deles. Eu quero dar um ponto aqui. Esse trecho lá de Crônicas é aquele trecho onde os exércitos se organizaram contra o povo de Deus e o rei do povo de Deus, eu não lembro se era Josafá, ele colocou os levitas na frente. Ao colocar os levitas, os cantores, os servos que trabalhavam no templo, que eram os levitas na época, eles começaram a engrandecer a Deus, cantar louvores, e isso fez com que acontecessem essas emboscadas, essas situações. Então, a posição de Josafá foi confiar em Deus de forma tão grande que a adoração à frente do exército promoveu algo sobrenatural. Agora veja como Matthew Henry teve uma perspicácia a usar suas palavras. Quando começaram eles a obra de louvor, Deus aperfeiçoou a obra de livramento. Eu vou continuar a leitura, mas eu quero que você perceba que o livramento era certo. Agora, se o povo precisaria se expor ao risco de uma luta de espadas naquela época, de metais, de bastões, de agressão, ou não, é que foi o agir de Deus. Olha, Deus usou um mecanismo sobrenatural para evitar que o confronto físico acontecesse. Porque, segundo Matthew Henry, que foi muito bom, quando começaram a obra de louvor, Deus aperfeiçoou, ou seja, melhorou ainda mais o livramento, a vitória que eles iriam ter. Muito bom. Vamos continuar a leitura do trecho de Matthew Henry. Não é mencionado que base havia para a inveja que sentiam uns dos outros. Fala do povo inimigo. E talvez não houvesse nenhuma inveja. Mas então aconteceu que os amonitas e os moabitas entraram em choque com os edomitas e os destruíram. E então se desentenderam uns com os outros. E se destruíram. Versículo 23. Assim Deus frequentemente faz dos ímpios instrumentos de destruição uns dos outros. E que alianças podem ser tão firmes para manter juntos aqueles a quem Deus determina que se despedacem uns aos outros? Vejam as terríveis consequências, as divisões que são capazes de trazer, a ponto de nenhuma das partes em contenda tenha poder de ter sucesso. É isso mesmo. Quando existe uma força contrária a uma determinação de Deus, como eu disse, já iria acontecer o livramento. Deus apenas fez com que, olha aqui a continuação, são miseravelmente desvairados aqueles que, para sua destruição, entram em choque com os amigos de Deus, como se estes fossem seus inimigos. Amados, o seu louvor vai fazer isso na sua vida. Vai fazer com que os seus inimigos sejam desbaratados. A Bíblia diz que a antiga aliança é sombra da nova. Mas não diz o trecho em si se assemelha, como a gente falou na aula também, que aparentemente algo partiu de Deus, Deus colocou. Mas sabe de uma coisa? A própria sanidade é uma bênção de Deus. A loucura é a ausência de sanidade. Quando você se afasta de Deus, Satanás vai querer colocar em você loucura. Loucura não tem Deus. Então o que me parece é que os louvores fizeram que todos os benefícios que havia de Deus sobre aquele povo, como sanidade mesmo, saísse. E a loucura tomou conta deles. Então quando você decide orar, decide louvar, decide crer acima
das circunstâncias, os seus inimigos vão sofrer a mesma coisa que os inimigos do exército de Deus, de Josafá aqui no texto, sofram. Vão ser desbaratados, vão ser desorganizados. Os laços que se levantam vão ser desfeitos e as portas vão se abrir. É um princípio de Deus que aconteceu de forma natural na antiga aliança, mas continua acontecendo na nova. O caráter de Deus não é maculado, pelo contrário, é confirmado. Quando você confia em Deus, o mal não consegue se organizar sequer para ir contra você. Vamos para a terceira pergunta? Aleluia. A terceira pergunta diz, fala lá de Crônicas também. Crônicas, queridos, é um dos livros que tem muitas dessas coisas, inclusive tinha mais, graças a Deus não colocou aqui, mas tinha mais, e são todas mais ou menos nesse sentido. A forma de interpretar Deus e a forma de interpretar as circunstâncias. E eu vou dar uma dica antes que a gente evolua para cá. Um exemplo muito simples é o de Jó. Você vai ver que logo no início do texto de Jó fala que, inclusive já é parte da resposta, estou lembrando aqui. Vamos responder o texto. A pergunta. Micaías prosseguiu. Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia dessa maneira e outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com o quê? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Diz o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerá. Sai e fazei-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas e o Senhor falou o que é mal contra ti. Como devo entender isso? Agora a pergunta em si. Como devo entender isso? É como se um diabo fosse enviado por Deus para causar engano a Acabe. Eu tentei interpretar semelhantemente a passagem em 1 Samuel 16,14, em que a ausência do Espírito de Deus deixou esses profetas suscetíveis a um espírito de engano. Mas quais seriam os indícios para isso? O comentário bíblico de Moody nos ajuda muito nesse ponto. Vamos logo para o versículo 20, no qual ele traz assim, então saiu um espírito, em hebraico, o renomado espírito, Satanás significa. Em Jó, de 1-6-12, fala também desse mesmo termo, ou seja, a mesma figura do que aconteceu lá com Micaías, aconteceu em Jó. Nós percebemos que Satanás, em algum momento, de alguma forma, como não nos é tão claramente descrita, pode se apresentar diante de Deus e exigir um direito. Aqui, no caso, foi um direito de enganar. No de Jó, foi de destruir as suas propriedades. Nós percebemos que nós estamos, graças a Deus, em uma nova e superior aliança. Nós estamos com Cristo Jesus. É diferente, Satanás ainda pode fazer determinadas coisas, mas nós estamos em outra posição. Mas aqui, o que acontece é exatamente isso que aconteceu. Micaías presumia que os seus ouvintes conheciam o livro de Jó, que já teria sido escrito nos dias de Salomão. Então, queridos, veja só, a pergunta fala como deve se interpretar. Da forma como nós, que hoje nós temos o compêndio bíblico todo fechado, já preparado, entendendo que o caráter de Deus não mudou, que Deus não envia um espírito mau por vontade própria, mas sim porque, em primeiro lugar, ele tem legalidade para isso. Satanás é o Deus desse século, como nós falamos na primeira aula. E segundo, a legalidade para fazer até um certo ponto. Ele vai até aqui. Quando Satanás vai até Deus, ele vai como um advogado vai até um juiz exigir um direito. Nós hoje temos um advogado, que é Jesus. Antes não existia esse advogado. Nesse momento,
o advogado de acusação, que hoje nós conhecemos como nome de promotor, mas aqui Satanás é o promotor, ele vai exigir um direito de Deus, a Deus, de fazer o mal, o qual ele tem por ter recebido lá no Gênesis. Então, esse mal foi dado a Satanás, mas o texto deixa claro, dá a entender, né, pela falta da interpretação progressiva de Deus, que é um ponto que eu gostaria de ter falado, mas não pude. Nós hoje temos o poder de entender a Bíblia como uma revelação progressiva de Deus. E assim a gente percebe que as permissões de Deus não são atuações diretas de Deus. Então, quando diz que Deus fez, a gente tem que entender se foi Deus permitiu que acontecesse, como foi aqui no caso, ou uma atuação direta de Deus. Aqui foi uma permissão, porque Satanás tinha uma base legal para atuar. Então, Deus permitiu que ele fosse lá e fizesse o mal. Não foi Deus, Deus é bom, e é isso aí. Nossas perguntas foram resolvidas, respondidas. Espero que você tenha sido abençoado. Fique com Deus e seja mais abençoado na prática e no conhecimento da palavra.